sou o professor Benite e gostaria de cumprimentá-los e iniciar nossa aula sobre hidrocarbonetos na destilação fracionada do petróleo. Como sabemos, os hidrocarbonetos são estruturas formadas por carbono e hidrogênio, por isso o nome hidrocarboneto. Veja, hidro vem de hidrogênio, carbonetos de carbono. Ao falar de destilação fracionada do petróleo, nós estamos falando de uma das fontes que mais possuem hidrocarbonetos, né? E sempre está presente em questão de prova, visto que o nosso país produz petróleo, né? E antes de iniciar, eu gosto sempre de mostrar a tabela periódica, né? Porque como nós estamos falando de química orgânica, e química orgânica é a química dos carbonos, aqui no grupo 14 é justamente o grupo dos carbonos, ressaltando que os elementos que pertencem ao grupo 14, eles possuem 4 elétrons na camada de valência, consequentemente eles realizam 4 ligações e por isso o carbono ele é tetravalente. Bom, o slogan "Petróleo é nosso" é um slogan bem antigo, né, da época de Getúlio Vargas, onde nós temos aí o início da exploração do petróleo, que começa ali no continente e vai caminhando para águas profundas. Podemos perceber aqui estruturas que possuem aí plataformas petrolíferas, né? Aqui uma plataforma petrolífera e a extração do petróleo, né? Atravessando a rocha, a lâmina d'água, que é essa parte em azul, né? A rochas sedimentares, a camada de sal, né? E aqui nós chegamos a pontos mais profundos na coleta desse petróleo. Ressaltando que o petróleo ele é uma fonte rica em energia, usado aí como combustível, né, de veículos e também em termoelétricas para poder produzir energia elétrica. Aqui nós temos um histórico, né, da Petrobras, recorde da Petrobras em completação e perfuração exploratória no mar, onde nós temos as datas, né? Tem aqui o Corcovado com 709 metros, e a gente vai comparando, ó, em 1977, uma perfuração da lâmina d'água de 124 metros, em 1979, 189 metros de lâmina d'água, e 2009, 2.172 metros de lâmina d'água, chegando ali no famoso pré-sal. Então, o Brasil é um dos detentores de tecnologia na extração do petróleo em águas profundas. Então, aqui uma imagem bem bacana, né, onde nós temos o oceano, veja, que chega a 2.140 metros de lâmina d'água, 2 quilômetros. Aí nós temos a camada pós-sal, o sal e a camada pré-sal. Então veja bem, pessoal, quando a gente vai falar da camada pré-sal, a gente conta da crosta terrestre para a superfície. Então tem a crosta terrestre, o núcleo, né, da crosta terrestre, camada pré-sal, o sal e a camada pós-sal. Tudo bem? E é daqui de onde se extrai o petróleo, onde o Brasil encontrou uma rica fonte em petróleo e logicamente que esse petróleo ele é um petróleo muito rico, né? Puro também, porque o sal ajuda ali na filtração desse petróleo, essa camada de sal. Perfeito. Esse petróleo coletado ele é levado para as refinarias, onde sofre um processo de destilação fracionada. Então aqui nós temos um forno que vai chegar a uma temperatura de aproximadamente 600 graus Celsius. Nós temos que lembrar que as substâncias orgânicas, devido ter baixo ponto de ebulição, ou seja, elas são voláteis, nós não podemos aquecer muito, senão elas se decompõem. Então, veja, nós pegamos o petróleo, né, aquela massa de petróleo, insere essa massa de petróleo que passa por uma serpentina dentro do forno, ali onde está a 600 graus Celsius. Veja que o fogo não entra em contato direto com o petróleo. Ocorre aqui uma troca de calor
da serpentina com o forno. Então, o petróleo ele entra líquido e com o calor aumenta a energia cinética das moléculas, elas começam a ficar agitadas, né? Elas vão se separando e ao sair do forno a 600 graus Celsius, nós vamos ter a fração do petróleo sólida, que já vai cair aqui na forma de resíduo, que é usado também para produzir asfalto, que é o piche, o alcatrão, e a parte gasosa vai subir nessa torre de destilação. Conforme essa parte gasosa vai subindo na torre de destilação, a gente percebe que a temperatura vai diminuindo. A temperatura mais próxima do forno é de 600 graus Celsius. Conforme ela vai, o gás vai subindo, né? O petróleo líquido vai subindo nessa torre de destilação, a temperatura vai diminuindo, consequentemente a energia cinética diminui e nós vamos ter um fenômeno que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, ou seja, nós vamos ter a liquefação desse petróleo. Né? Então, diferentes frações do petróleo vão sofrer liquefação de acordo com o número de carbonos. Então, percebam que, que o alcatrão, petróleo para barcos e indústrias, são hidrocarbonetos que possuem muitos carbonos, cerca de 20 a 70 carbonos, ou seja, eles possuem longas cadeias carbônicas, o que aumenta o seu ponto de ebulição e faz com que a 600 graus Celsius essa substância ela é tão grande que ela não passa para o estado líquido, né? Ela está ali no estado sólido, e já é separada esse petróleo meio pastoso, né? Meio pastoso, meio sólido, meio líquido ali, já é separado do gás. Conforme vai subindo os vapores gasosos, veja, se ele tiver entre 20 e 50 carbonos, ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso e vai ser coletado aqui para ser usado como óleos lubrificantes. Essa temperatura, entre 600 e 270 graus Celsius, aquelas frações do diesel, as frações do querosene, as frações da gasolina, alguns produtos químicos, aí, o gás liquefeito do petróleo, são todos gasosos a 270 graus Celsius. Então, conforme vai subindo a coluna, veja, chegou, vai subindo aqui o querosene, quando chega nessa porção da coluna, ele passa do estado gasoso para o estado líquido e é separado o querosene. Bom, nessa temperatura de 170 graus Celsius, a gasolina ainda ela é vapor. Conforme ela vai subindo, ela vai passar para o estado líquido e ser recolhida nessas frações superiores. E aquela substância que é gasosa a temperatura ambiente vai ser coletada na fração superior, onde nós temos ali o gás natural, né, que é composto pelo metano e o etano, e o GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, que é o propano e o butano. Muito bem, então aqui nós temos um gráfico, vamos pôr no gráfico essas informações. Eu tenho no eixo da abscissa o número de carbonos que possui no composto e tenho aqui nas ordenadas a temperatura de ebulição. Verifiquem, se ele só tem um carbono, ele vai ter uma temperatura de ebulição que encontra-se entre menos 100 e menos 200 graus Celsius. Né? Então, essa estrutura, com um carbono apenas, a temperatura ambiente é gasosa. Veja, com 2 carbonos, se a gente ligar aqui as coordenadas, a temperatura de ebulição de uma estrutura com 2 carbonos estará entre menos 100 e 0 graus Celsius. Então, conforme aumenta o número de carbonos, veja aqui, ó, 14 carbonos. Se a gente traçar as coordenadas, a temperatura de ebulição vai ficar entre 200 e 300 graus Celsius, ou seja, 100 graus Celsius. Então, conforme aumenta o número de carbonos, aumenta a temperatura de ebulição.
Por isso que quando o petróleo é aquecido aqui no forno, ele vai sair bem quente, a sua fração líquida vai subir na torre de destilação fracionada. Quem sai, desculpa, a sua fração gasosa vai subir na torre de destilação fracionada, porque está na forma de gás, e a sua fração líquida vai cair e ser recolhida nos ductos inferiores. Então, as estruturas que têm muito carbono, né, aquelas estruturas que têm muito carbono, elas vão ter alto ponto de ebulição. Então, elas já saem líquidas, já caem, são recolhidas aqui como resíduo de asfalto, piche, parafina para ser usado em vela. E aí, por exemplo, a 400 graus Celsius, a fração que está gasosa, que tem muitos carbonos também, vai subindo. Chegou a 300 graus Celsius, liquefaz, eu tenho óleo diesel. Chegou a 200 graus Celsius, liquefaz, eu tenho querosene. E aí eu separo a gasolina comum, separo a gasolina de aviação e separo a fração gasosa. Então, observe que quanto mais alto na torre, quanto mais alto na torre, quanto mais alto nós estamos na torre, mais frio, vamos dizer assim, menor vai ser a temperatura. Eu vou usar a expressão de sensação térmica frio. E quanto mais baixo na torre, aqui vai estar mais quente. Tudo bem? Então, o gás vai subindo. Conforme vai diminuindo a temperatura, vai diminuindo a energia cinética. Então, como ele é gás, ele vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Então, quem sai na parte superior são as estruturas que têm menos carbonos. Veja, entre 1 e 4 carbonos, que é o metano, o etano, o propano, o butano. Quem sai nessas partes, na região inferior, são estruturas que têm número acima de 17 carbonos. Vejam, 17 carbonos. De 15 a 25, a gente tem o óleo diesel, cujo ponto de ebulição aqui na nossa torre está em torno de 300 graus Celsius. Entre 12 a 18 carbonos, nós temos o querosene a 200 graus Celsius. Então, veja bem, o querosene está misturado no meio do petróleo. Coleta-se o petróleo lá da camada do pré-sal. O petróleo passa por esse forno. As moléculas de querosene ficam muito agitadas. Se o forno está a 600 graus Celsius, 500 graus Celsius, o querosene vai se tornar gás, porque a temperatura de ebulição dele é 200 graus Celsius. Então, ele já vai sair do forno, então o querosene entra aqui e sai do forno gasoso, vai subindo. Quando ele chegar aqui a 200 graus Celsius, ele pode subir um pouquinho, mas ele perde energia cinética, cai, liquefaz e é recolhido. Tudo bem? Então, veja, quanto mais em cima, menor o número de carbonos. Menor o número de carbonos na nossa torre de destilação fracionada. Quanto mais embaixo é recolhido, maior o número de carbonos. Então, essas questões são muito recorrentes em provas. Tudo bem, pessoal? Então, sugiro para vocês reverem o vídeo com mais tranquilidade, pausarem, realizarem anotações, porque sempre vocês vão encontrar destilação fracionada do petróleo em questões de avaliações. Quero agradecer aí a participação de todos e cumprimentá-los novamente e até a próxima aula. Antes de encerrar, vamos fazer aqui uma comparação na torre de destilação fracionada. Quanto mais alto nós estamos na torre, quanto maior a altura, menor a temperatura, e os compostos que ali são separados têm menos carbonos. Quanto mais embaixo na torre, maior a temperatura, e os compostos que ali são separados têm mais carbonos. Então, os compostos que estão no alto da torre têm menos carbonos, e os compostos que são separados embaixo na torre têm mais carbonos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o propano, que tem 3 carbonos, e aqui eu tenho o butano, que tem 4 carbonos. Se nós falarmos tanto do propano quanto do butano, eu posso afirmar que o propano tem uma temperatura de ebulição menor que o butano. Por quê? Porque o propano tem 1, 2, 3 carbonos, certo? Já o butano, ele possui 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, quanto maior o número de carbonos,
maior vai ser a temperatura de ebulição, porque maior é a superfície de contato da molécula. Veja, o propano com 3 carbonos tem essa superfície de contato. Já o pentano com 4 carbonos tem uma superfície de contato maior, e isso aumenta a sua temperatura de ebulição. Então, se nós tivéssemos uma torre de destilação fracionada, se eu fizesse uma torre aqui, eu poderia dizer que o propano sairia acima do butano. Por quê? Porque se embaixo tem uma temperatura maior, ou seja, vou usar aquela expressão aqui, está quente. Lembrando que na física isso é errado, porque quente é sensação térmica, né? Mas tudo bem, a temperatura é maior. E em cima, né, está frio, ou seja, a temperatura é menor. Então eu posso dizer que o propano tem temperatura de ebulição menor do que o butano, porque tem menos carbonos. Se aparecer uma estrutura igual ao pentano com mais carbonos, vejam, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso dizer que o pentano tem uma temperatura de ebulição muito maior do que o butano, certo? Então, para exemplificar, eu coloquei 3 moléculas de propano, né? Então, se eu tivesse uma substância feita só de propano, propano puro, as moléculas de propano se ligam entre si através, aqui eu representei por essas linhas vermelhas, nessas linhas aqui, que seriam as forças de London. Veja, então, essas duas moléculas, essa molécula está ligada com aquela outra por meio dessas forças de London, que são forças fracas, tá? São forças fracas. Vou pôr aqui força de London. É uma força fraca, porque os hidrocarbonetos são substâncias apolares, ou seja, não mistura com a água. E a ligação de uma substância apolar com outra substância apolar, ela é chamada de dipolo instantâneo e dipolo induzido, ou forças de London. Agora, se vocês observarem, a outra molécula também realiza ligações por meio de forças de London. Então, elas estão unidas entre si. Essas ligações, se a gente aumentar a temperatura, aumenta a energia cinética das moléculas, e ao aumentar a energia cinética das moléculas, essas ligações são rompidas e essa substância passa, então, do estado líquido para o estado gasoso, por exemplo. Tá certo? Ao romper essas ligações, nós temos uma mudança de estado físico. Lá na torre de destilação, por elas terem baixas temperaturas de ebulição, elas vão sair no alto da torre, como nós discutimos anteriormente. Agora, veja o pentano. O pentano tem uma superfície de contato maior. O pentano, assim como o propano, é um hidrocarboneto. Então, as forças que unem as moléculas de pentano são chamadas de forças de London, certo? Então, veja, só que o número de forças devido à superfície de contato de um pentano, né, ser maior do que o propano, o número de forças que unem essas moléculas é bem maior. Consequentemente, elas estão mais próximas e para separar uma da outra eu vou precisar de mais energia, de mais calor. Então eu vou precisar de mais energia, mais calor, comparando aqui com aquelas moléculas do propano que eu usei anteriormente. Então, se a gente fornecer uma temperatura maior, elas vão agitar e ocorre a quebra dessas ligações e ocorre a passagem do estado físico, por exemplo, líquido, para o gasoso, tá bom? Então, veja bem, na torre de destilação fracionada, as substâncias que têm temperatura de ebulição baixa, elas já saem gasosas. Conforme elas vão subindo na torre, elas vão diminuindo a energia cinética e passando do estado gasoso para o estado líquido, ou seja, uma molécula vai se ligando à outra. Olha o nome, destilação fracionada. Eu vou separar as frações do petróleo. Agora sim, agora nós encerramos nossa aula e peço para vocês fazerem essa revisão. Boa noite a todos, né, e bons estudos.